Boa noite, meus Anato Lovers, sejam todos bem-vindos! E quintou, simbora! Simbora! Porque hoje é nossa quinta. Quinta é dia de live comigo, Foco na Face, doutora Ana, com vocês. Sejam todos bem-vindos! Márcia, eu quero saber se a doutora Leonice está por aqui. Doutora Andréia, dá um oi para mim aqui. Léo, simbora, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho de full face sem intercorrências. Primeira pergunta minha aqui para vocês que estão comigo. Quem aqui, levanta a mão, faz uma mãozinha assim ou um sim. Quem já fez um... Oi, Léo! Cadê a Léo? Quem já fez um full face? E agora nós vamos levar aí para o preenchimento. Quem já? Show, Fernanda! Isso aí, ó, faz toda a diferença. Parabéns, principalmente para todos que estão aqui. Com toda certeza, aqui sempre conhecimento é mais, sempre conhecimento a mais para vocês e ele é mais também. Simbora! Porque o que vocês verem aqui comigo não vão ver em lugar nenhum, só comigo. Simbora, Márcia, sejam todos bem-vindos. Eu já fiz, show. E me conta um pouco. Quando você fez o full, você teve medo? Você teve medo? Me conta aqui. Aqui você pode falar e aprender com a gente, sim ou não? Quem já fez um full face com preenchimento, com toxina também existe, né? O famoso full com toxina. Inclusive, eu quando vejo os full, eu fico, meu Deus, será que não está gastando a toxina à toa, né? E é isso. Doutora Léo chegou aqui. Léo, já vou te chamar, minha linda. Leonice Neves, minha linda. Simbora, né? Antes de eu chamar a Léo para vir falar um pouquinho com a gente do full face dela, que é um arraso, inclusive, sempre, né? Doutora Mercedes, sempre, muito medo. Bom, eu já digo para vocês que é muito importante a gente diferenciar o medo da cautela, tá? Então, se tem medo, precisamos acrescentar mais alguma coisa nessa base aí. Se é cautela, é isso mesmo. Olha aí, o medo, o que está faltando? Alguma coisa nessa base. O que será, doutora? Será a técnica? Não, porque a técnica vocês aprendem antes, tudo antes de sair da sua posse, não é? E aí vocês vão cada vez mais aprendendo diversas mil técnicas, aí vocês ficam doidos. Calma, respirem. Lembrem que a técnica é a última etapa depois que você aprende a base. Quando o profissional entende isso, aí sim ele destrava. Aí sim ele vai fazer um full tranquilo. Fez com cautela, consegue entender, nossa, foi certinho, realmente eu fiquei no compartimento certo, eu consegui realmente colocar a quantidade que o tecido comporta naquela região sem exagero, né? Realmente eu vou conseguir colocar minha cabeça no travesseiro à noite, acompanhar o meu paciente, logicamente, nas primeiras 72 horas, com tranquilidade, e deu tudo certo. Então, isso é diferente. Então, medo é diferente de cautela. Então, para você que tem medo, simbora! Vem ser foco na face, inclusive, apenas 3 vaguinhas para o nosso hands-on. Para o nosso hands-on que vai acontecer agora, dia 23, 24 de maio, em São Paulo. Simbora com a gente. Quem quiser receber todas as informações do nosso convite, coloca aí, ó, maio. Escreve aí, maio, e vem. Antes de eu chamar a minha doutora linda, Léo, fica aí, já vou te chamar. Eu quero passar, Léo, vou passar o seu resultado aqui, lindo, de perfil. Olha que lindo, gente. Olha a sutileza, né? Olha essa harmonização. E a Léo ainda conversou comigo, Ana, ainda estou em processo, tá? Menos é mais sempre, gente. Menos é mais sempre, tá? É isso aí, doutora Márcia. Coloca maio, que aí logo, assim que você acabar a live, você vai lá no seu direct, você vai receber tudo. Todas as informações do que vai vir aí no hands-on nosso, tá bom? Voltando aqui, olha que lindo. Olha que lindo, que linda essa transformação. Né? Uma transformação suave, gente, é isso. Isso é o domínio, isso é o conhecimento da base aprofundada, porque quem está aqui comigo, sempre quem está aqui comigo, busca conhecimento profundo, nada de conhecimento raso.
Nada só de decorar para um procedimento, no outro dia já esqueceu como fazer. Se vem uma paciente, você vai replicar sem entender a anatomia. A gente precisa se tornar o quê? Todos nós, autônomos. Simbora! Então esse é o resultado lindo, diversos que a Léo me passou. Esse eu achei lindo também, diversos outros, mas esse eu achei bem legal da gente compartilhar. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo ver mais alguma coisa, Léo. Ah, esse aqui é lindo, Léo. Ó, esse vídeo que você soltou dela também. Oh, olha aí. Chega a arrepiar, gente! Lindo, né? É isso aí. Deixa eu chamar então a Léo. A gente tem um orgulho, inclusive, eu vou chamar a Léo para falar um pouquinho sobre o full face dela com preenchimento. E eu já falo para vocês, a Léo foi da minha primeira turma da formação Foco na Face online. E o que eu mais fico admirada da Léo, vou chamar agora, Léo, vou começar a te chamar, né? A gente conversa aqui juntas, né? Deixa eu te chamar aqui. Te convidei, Léo. O que eu mais acho lindo dos meus profissionais, meus anatolovres, chamei, Léo, aceita aí. É o seguinte, gente, é o se tornar autônomo. Oi, Léo. Saudade! Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Ei, Léo, tudo ótimo por aqui. E aí, gente, tudo bem? A Léo tá perguntando aí. Ficou um pouquinho baixo agora, Ana. O que foi? Ficou baixo? Tá Ficou, baixo? para mim ficou. Uai, aumenta aí. Pra mim tá ok aqui. Vê aí. Ah, agora sim, agora sim. Show. Saudade? Saudade. Já juntas. Já. Ô, Léo, ó, eu mostrei, né, o vídeo que você me passou, mostrei o antes e o depois. E antes da gente começar, comecei a falar disso, da sua história comigo, dentro da formação Foco na Face. Você também foi da minha primeira turma, né, Léo? Não foi? Minha primeira turma ou a segunda? Eu fui a primeira turma Isso, quando não online. tinha o hands-on presencial. Isso, foi, isso mesmo. E aí o mais legal é que eu sempre estou de olho dentro da nossa comunidade, de olho nos profissionais que estão ali, mostram os resultados, que sabem, que dominam, inclusive, né? Que pegam a metodologia da formação e seguem. Eu acho muito bonito quando vocês replicam de uma maneira correta. E isso me arrepia e isso me dá força para a nossa caminhada, para continuar. E quando eu observo dentro da formação profissionais que levam esse conhecimento para outros profissionais, né, Léo, para as mentorias, levam esse conhecimento para os pacientes, eu falo, bom, vem comigo. Então, eu tenho uma turma de 5 super anatolovers e a Léo faz parte. E ela vem com a gente no nosso hands-on. Eu sempre falo que eu sou primogênita. Eu sou primogênita. Com toda certeza, você é a primeira, inclusive, a nossa primeirona. Na primeira turma, a gente vai estar na quarta agora, e agora vai acontecer em São Paulo, né, Léo? Logo, Exatamente. Léo, vamos lá então. Fala um pouquinho, você, doutora Léo, a profissional, a injetora, depois que você ouve ou buscou ou aprendeu esse domínio da anatomia para deixar os seus procedimentos livres de intercorrências, para você conseguir deitar com mais tranquilidade sua cabeça no travesseiro. Fala um pouquinho de você hoje e um pouquinho da Léo fazendo um full face. Eu sempre falo que existe duas Léo, né? A antes da Foco na Face e a depois. A antes da Foco na Face tapava buraco, digamos assim, né? Fazia pequenos preenchedores e isoladamente. Eu não conseguia ter segurança para fazer planejamento de full face. Eu achava muito desafiador, em uma única sessão, eu abordar várias áreas, principalmente áreas de risco, né, alto, né, como têmpora, nariz. Então, assim, com foco na face, principalmente, a gente está em constante evolução, né, Ana, estudando o tempo todo. A gente não pode parar. Demais, né? E a anatomia, gente, dominar as áreas de anatomia é algo que você não pode parar de estar pesquisando, estudando. E também as técnicas mudam, os preenchedores mudam, né?
E cada vez que passa, a gente consegue unir, né, as novas técnicas com uma base anatômica que você adquire, né, no teu percurso. Então, eu sempre falo que não pular etapas, principalmente da anatomia, vai fazer toda a diferença, porque eu comecei sem dominar a anatomia, vou confessar aqui. Bem normal, né? Bem normal, então, assim, eu fazia preenchedor e eu não dormia, gente. Eu não dormia com medo. Então, era aquela agonia. Então, quando a paciente mandava uma mensagem, eu gelava. Eu falava, meu Deus do céu. Deu alguma coisa errada, né? E hoje não. Hoje eu faço 10 ml, 11 e vou dormir de boa, porque eu sei que eu fiz o meu melhor corretamente, usando as quantidades conservadoras em cada área, né? Porque cada área pede uma quantidade de produto. E os planos também, porque hoje os planos, né? Os planos de full face, ele não é apenas só um plano. Hoje a gente trabalha tridimensional a face. Então, as técnicas têm ficado cada vez mais sofisticadas, as quantidades têm sido menores e as faces ficam cada vez mais naturais. Isso, né? lindas naturais, isso mesmo. Mais Léo, lindas e naturais. E eu vi no seu vídeo, que eu achei interessante, aquela questão do conhecimento de uma área segura para a entrada, né, para fazer um pertuito, para a entrada de uma cânula. Isso faz toda a diferença, né, Léo? Fala um pouquinho pra gente. A gente não vai ter tempo de falar do seu full face todo. Inclusive, você nem finalizou ainda, né? Foi nela que você não finalizou? Não, nela, assim, por ela a gente põe mais, só que eu fico botando freio, né? Porque eu acho que ela tá linda. Isso, então, assim, eu acho que o menos é mais. Ela é uma mulher bonita, né? E a gente foi em pontos que estavam incomodando ela. A têmpora, não sei se eu mandei a foto de frente, mas ela tinha uma têmpora muito profunda. Mandou né? de frente, E como, o contorno dela. Fala um pouquinho isso, do que você fez nela, tá? E quais, vamos dizer assim, atenções, né? Atenções que você lembrava para aquela região para evitar intercorrência. Fala um pouquinho para a gente aqui, para os profissionais que estão aqui. Então, sempre quando a gente vai abordar uma face, que a gente quer abordar reestruturação junto, né? A gente sempre tem que lembrar que o envelhecimento ele acontece de cima para baixo, de posterior para anterior. Então, assim, tem pessoas que a gente precisa, às vezes, abordar um pouquinho de têmpora, um pouquinho de couro cabeludo, para a gente fazer essa reestruturação e depois ir para o terço médio. Na Kyla, especificamente, eu comecei pela têmpora, né? Usei cânula, fiz o pertúrcio na margem ali do zigomático, na altura do zigomático, tá? E usei a interfacial, a camada interfacial. Léo, vou complementar aqui, só para quem não sabe. Por que a Léo entrou pelo zigomático? Gente, por quê? O zigomático é uma área segura. O zigomático é uma área segura. Porque eu vou ter vasos acima dele e embaixo dele. Então, quando eu estou em cima, eu vi, inclusive a Léo, tocando nessa região de zigomático para ter certeza que ela estava na altura de uma estrutura óssea. Porque em cima do osso não vão passar vasos nobres que estão na tela subcutânea, que passam superior e inferior, que são ramos, inclusive, Léo, para você lembrar da artéria temporal superficial. Então, é muito interessante quando o profissional domina esse conhecimento. Vai lá, Léo, pode continuar. E uma das coisas, assim, que a Ana sempre fala nos treinamentos é a questão de você respeitar os vasos, né? E uma das formas que se a gente está entrando no ponto correto, né? Se a gente está com a angulação da cânula, a cânula correta, uma das coisas primordiais que eu não esqueço nunca mais, e eu levo isso até para as meninas nos cursos, é que a cânula precisa progredir livremente. Isso. Ela precisa progredir. E se em algum momento você sente que ela está travando um pouquinho, você volta e tenta de novo, porque às vezes sai do plano, gente, né? Recalcula, às vezes pode acontecer de sair do plano, algum movimento que você faz numa paciente, né? Pode sair do plano. Então, são estratégias que são coisas que quando você une, forma todo um conjunto de técnica segura, né? Que você... E outra coisa também é a quantidade. Eu nunca coloco menos de 0,5 por têmpora, mesmo que ela precise.
Esse resultado da Carla foi feito em 2 sessões da têmpora. Show, show, show. Tá? Menos é mais, porque você via e Menos é observar mais. o acomodar. Lá é E o importante acomodar. lembrar, inclusive, a questão de têmpora. Tem estudos, diversos estudos, inclusive tem um artigo que o profissional fala que preencheu profundo e causou necrose. Eu falei, mas como que ele preencheu profundo numa área segura? Ele mostrou a região e causou necrose. É porque ele colocou muito. E além de colocar muito, tem que ver o acomodar do tecido de cada um. Então, sempre menos é mais. Começar por pouco, observar por um retorno, né? Se há necessidade futuramente de colocar mais. Então, isso faz toda a diferença para evitar intercorrência também. Muito bem lembrado. E tem também regiões que ele não suporta a sessão, né? Então, às vezes, um grande erro que às vezes a gente cometia lá 6 anos atrás é achar que você tinha que corrigir tudo em uma sessão única, e não é. As correções seriadas, elas são importantes. Então, a gente tem que falar para o paciente, olha, por sua segurança, eu não posso colocar mais nessa primeira sessão, a gente tem que ir devagar, né? São áreas nobres, que qualquer erro mínimo ali a gente pode cometer, inclusive a sua visão. Então, elas entendem e aceitam. Isso. Então, a gente precisa, né? E é a gente que dita a regra também, né, Léo? Sim, a gente precisa ser transparente e falar. Realmente, a gente tem que construir juntas esse resultado que você busca, né? Com toda certeza. Então, Léo, você fez têmpora, beleza, entrada, a parte de zigomática, você trabalhou toda a região de têmpora, embaixo, couro cabeludo também. Fala mais o que você fez nela. Depois da têmpora, eu vim para a reestruturação de zigomática, que eu usei 2 planos, profundo e o superficial. Uma coisa que a gente deve evitar sempre, intermediário, né? Plano intermediário. Ou você está profundo, ou você está superficial. Isso. Tá? Agora, Léo, bom ter tocado nesse assunto, a questão do evitar o intermediário. Mas aí eu te pergunto, a gente sempre compartilha muito aqui no Instagram, né? Alguns profissionais fazendo esse intermediário. E isso não é raro, né? É muito comum. Não, inclusive os primeiros cursos que eu fiz, eles preenchiam intermediário e continuam preenchendo. E continuam preenchendo, ou seja, continuam contando com a sorte. Imagina, você transpassa um vaso para ir para um profundo, no retorno nesse vaso aberto, se a gente preencher na região de um vaso aberto, que é naquele mesmo momento, não dá tempo para que aconteça um processo de coagulação ali, naquela parede vascular, porque está acontecendo ainda o procedimento, não dá tempo. E muitas intercorrências vêm nesse momento, né, de fazer o bolos, ir lá profundo e voltar também no compartimento intermediário, fazendo a escada, né? Então, isso é um detalhe extremamente importante, de que se o profissional apenas replicar técnica, ele vai continuar contando com a sorte, né, Léo? Exatamente. E aí a gente fez, né, todo o terço médio dela em 2 planos, falta pedestal, tá? Com cânula, inclusive, eu fiz, tá? E não abordamos quantidades grandes, fomos bem conservadores na região periorbital, trabalhei um pouquinho de lateral de órbita dela, sempre ali lembrando do forame, né, que é importante você saber que a gente tem ali na lateral de órbita um forame importante. E depois a gente veio para a terça inferior, que foi a região que usa mais produto, né? Porque a gente trabalhou aumento, um pouquinho de refinamento em marionete, todo o contorno e ângulo, tá? Então, nessas regiões, mento também foi 2 planos trabalhado, e os demais foi por subcutâneo, porque as artérias nessa região estão mais profundas, né? Muito bem lembrado. Olha esse raciocínio, né? Então, quando a gente vai para a zigomática, você falou que existe um forame. Eu estou sem o meu crânio aqui agora. Mas sim, existe um forame que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o zigomático facial, que está aqui, ó. Bem comissura, a gente desce, tem uma depressãozinha aqui tem a prominência zigomática, bem para o fundo aqui, ó. Né? Então, muito bem lembrada essa questão desse trabalho na região que você fez, né, periorbital dela, com preenchimento, tomando sempre cuidado com as estruturas, com os forames que estão profundos.
né? Em região periorbital eu fui bem profundo. Apesar que nessa região você entra bastante profundo, mas pela anatomia óssea você acaba superficializando um pouco quando chega no hipertrófico, tá? Então, aí, no caso, a quantidade. É tomar cuidado e quantidade, tá? Isso. Nessa região periorbital, muito bem lembrada, é uma região com pouquíssimo tecido. Então, qualquer quantidade exagerada, de acordo com o paciente, você pega um paciente mais maduro, mais magro, menos tecido gorduroso ainda vai ter nessa região, né, embaixo do músculo. Então, se a gente preenche em grandes quantidades aí, não só a sobrecorreção, né, não só edemas importantes, bolsas que podem acontecer, edemas aí, né, a marcação do preenchedor, mas também essa questão de preencheu profundo, mas será que ficou profundo se exagerou? Vai para um compartimento acima, né, Léo? É um túnel, né? Somente se faz vertical e mesmo se fizer horizontal. Né? Exatamente. O que mais, Léo? Fala mais um pouquinho. Então, a gente fez você fez têmpora, tá? Você fez têmpora, zigomático, né? Beleza, Léo, me fala um pouquinho mais do zigomático. A entrada, além de fazer profundo, superficialmente, a sua entrada no zigomático, como que foi? Então, no zigomático, eu costumo entrar de duas formas. Quando é para reestruturação, eu vou com a agulha, tocando no osso, né? Sim, 90, beleza. 90, tá? Atiro, ali espero 15, 20 segundos, tá? E coloco meus bônusinhos. E depois, eu gosto, para dar um resultado mais sutil, eu gosto de fazer um leque. Para não aparecer meu bolo, porque eu não quero amassar esse bolo, para perder o efeito. Tá? Então, às vezes, eu faço um refinamentozinho leve. Você vem de leve. trás aqui ou você vem de frente, Léo? Às vezes, eu gosto mais vindo de trás, porque eu acompanho, eu sinto que é uma forma que eu consigo olhar posterior, ali a regiãozinha do arco, e eu consigo acompanhar, né? Um passo lequezinho. Mas também já fiz nessa região da medial para posterior também. Pode ser, independente, isso mesmo, independente lembrar do osso zigomático, pronto, né? A gente só não pode fazer isso aqui, transpassar, porque os vasos estão aqui. Léo, tem uma pergunta aí da Beauty. Quem é a Beauty? Doutora, vamos ver aqui, Léo, ó, quer ver? Fiz deu etipe, Léo. Usando preenchimento de G-Prime alto e deu etipe. Qual foi a região que foi preenchida? Acho que deve ser olheira, a gente está falando de olheiras. Beautiful, fala pra gente aqui. Quem é você? Deixa eu ver se ela responde aqui. Eva, o nome dela é Eva. Eva, foi em qual região? Olheiras? Com certeza. Deixa eu ver. Zigomático, olha aí. Olha! Então, a questão do zigomático, ela não está muito ligada a essa questão do G-Prime. O G-Prime no zigomático, ele vai determinar a sua projeção, tá? Se vai ser horizontal ou vertical. Então, a relação ao preenchedor é isso. Agora, se for em olheira, que já é uma área que naturalmente já dá mais problema, então a área que tem uma vascularização muito baixa, muito ruim, então eu ia dizer para você que foi o produto e o plano, né? Mas zigomático, como foi perto dos olhos. Possivelmente você deve ter usado ali no plano e a quantidade que não foi adequada. E também tem a questão do próprio organismo da pessoa também desenvolveu etipe, né? Isso é tudo, é o próprio organismo dela, em conjunto, para ela, aquele preenchedor, para ela ia desencadear esse processo, essa reação. Não tem como. Tem coisas que você faz tudo certo, gente. Tudo certo, tá tudo certo. Às vezes pode ser até um preenchedor de baixo, de prime, até pode acontecer também. Não tem, e às vezes a pessoa pega uma virose, né, Ana? Tá com estresse, tá com virose, tá menstruada. Tem um problema autoimune e você não se atentou. Ela disse que estava lá, semana de estresse, imunidade baixa.
É, então a gente tem que investigar todo o paciente, toda a fisiologia, se ele está inflamado, se ele não está inflamado, se está passando por algum processo de estresse, virose. Tem diversos fatores, inclusive fatores individuais dele mesmo. Sim. Agora, e se tivesse sido na boca, também ia dar também do mesmo jeito. Se fosse no momento, ia dar do mesmo jeito. Com toda certeza. Agora, sempre é importante lembrar que cada um é cada um. Né? Então, muito importante lembrar que cada um. E outra, o que eu aconselho muito a todos os profissionais, tudo onde eu passo, eu falo, por quê? Na ROF, na harmonização, seja ela facial, corporal, sempre vão trazer coisas novas. Né, para vender, eles querem vender, querem trazer coisas novas. E às vezes trazem coisas novas off ainda, começando o estudo ainda. Então, o que eu aconselho sempre é cuidado em desafiar. Com aquele profissional deu certo, eu vou fazer igual. Então, assim, é um risco a mais vocês pode estar correndo. Por quê? Menos estudo, off ainda. Estão aprendendo ainda sobre o comportamento daquele preenchedor, que é um exemplo aqui, mas eu penso em qualquer produto dentro da harmonização, qualquer um, falando de qualquer um agora. Então, eu tenho muito essa cautela, né? Usar o que já está aí, ó. É muito importante, porque já tem bastante pesquisa. Os dois histórico de equipe, porque tem géis que naturalmente a fama dele não é muito das boas em relação à equipe, né? Isso mesmo. Então, infelizmente, nessa área, gente, não tem como a gente economizar, né? Às vezes, no começo você fica, vou comprar... E aparece gel de todo tempo, né? Aí você tem que ver essa questão. Olha, a Carla tá aqui, ó. A minha paciente aqui. É ela, achou, ficou linda. Olha aí. Mãos, eu acho que ela ia falar mãos de fadas, né? Acho que é mais mãos de fadas. Show, arrasou, linda, viu? Você está em boas mãos, em boas mãos. Ô, Léo, engraçado. E aí ela fala. Engraçado que eu tenho a minha equipe aqui e a Micaela tá aqui, né? E ela tá querendo, ela mora lá no Espírito Santo, né, Léo? Você sabe. E a Micaela fica, Ana, eu vou fazer um procedimento. O que você acha? Isso daqui. Falei, Léo, eu falei, Mica. E ela tá lá no Espírito Santo. Ela só vai, ela fala, Ana, eu só confio nos seus alunos. Eu só confio no seu, não é porque você, né, a gente está aqui da formação, não. Falando, eu só confio nos seus alunos da formação Foco na Face. Eu falei, graças a Deus, eles eu tenho certeza, somente aqueles que seguem o método direitinho, né? Porque também tem aqueles que só querem ir lá dentro replicar e eu fico puxando a orelha, ó, aqui não. Vambora. Ana, e como é difícil quando você pega, por exemplo, já profissionais que estão atuando para tirar... Sim, é igual dirigir, né? Você vai tirar a carteira, você já está todo com... Aquelas manias, sabe? A forma de fazer o errado. Eu falo isso porque eu passei por esse processo e eu sou uma pessoa que, hora ou outra, eu tenho que me policiar, porque você fica no automático, então você tem que se policiar mesmo, né? E ao tempo todo a cabeça tá aqui, ó. Aqui tá passando artéria tal, aqui tá fazendo ramo tal, fora tal, você tem que ficar o tempo todo assim. Isso que faz diferença. Teve uma aluna, acho que foi até a Fernanda, a Fê. A Fê é também aluna de formação, muito boa também, atua direitinho e tá crescendo cada vez mais, voando. E ela fala, Ana, eu fiquei até chata, Léo. Fiquei até chata porque eu consigo ser crítica, né? Então, se eu vejo um profissional, se eu vou fazer uma pós, se eu vou fazer um curso, inclusive, ela já tem um olhar avançado. Ela já tem um olhar avançado de entender se aquela técnica é segura ou não. Léo, tem mais pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Então, show, parece que tem alguma de olheira, né? Tem alguma de olheira aí, de gel para olheira. E aí, Léo, o que você acha? Então, em olheira, eu sempre uso um gel com gel prime um pouquinho maior, com baixa atratividade para a água. Então, é importante que o profissional ele estude um pouquinho o material que ele está trabalhando e ele padronize esse gel para olheira, tá? Então, assim, eu gosto hoje, eu trabalho em olheira com 2 marcas. Não vou ficar falando marca aqui, se alguém quiser falar comigo no privado depois, eu posso falar. Isso. Mas é o que dá certo para mim.
tá? E eu acho que time Instagram a gente não mexe, né? Aham, aham. Com E toda certeza. querendo ou não, olha, Ana, não é querendo não, mas as minhas olheiras, eu acho que eu tive assim, de bolsa mesmo, eu acho que foi uma vez só. Aham. E ó, Uhum. muito Você tempo. vê, isso é muito importante, interessante, né, Léo? Quando a gente É. atua direito, a gente sabe o que está fazendo, entende. Vai pegar a bula, pega a bula, abre a bula, né? Desse tamanho, vai daqui até no chão, enorme. A gente tem que ler, a gente tem que Ô, entender Ana, a como gente já funciona. tá. O primeiro foco na face foi que ano? 21, foi? Foi, em média um ano, né? Uma vez por ano, isso. Né? Não, aquele Isso. online. Foi o Não, foi primeiro que você 22. lançou. Foi 21, Ana. 22, 3, 4, 5, 6, 22. É, de lá pra cá, a gente cada vez mais evoluindo, né? Ah, aqui, ó. E aqui, Léo, ela que fez a pergunta lá de Londres, ó. Olha que Olha legal. que chique. Aham. E olha que interessante que ela fala, fazer também. Além de saber fazer, tem que saber reverter. Né? Isso é muito Sim, importante. Ter a sim. maletinha do lado, né, Léo? Para qualquer Gente, intercorrência, né? olha, eu sou uma abençoada, porque, gente, eu nunca tive que reverter. Nunca. Bom, Nunca, show. nunca, nunca. Se eu Eu não falar assim, concordo. eu tive uma oclusão, uma obstrução, eu tive que reverter. Nunca aconteceu comigo, Você graças a ajudou já Deus. a reverter, né? Você ajudou a Já, reverter. já. Lembra? E Lembra assim, daqueles casos? coisas Aham. sérias de nariz, duas Foi. necroses, né? Uma eu consegui Aham. salvar a tempo e a outra, infelizmente, não consegui salvar porque foi feito numa sexta-feira Uhum. e o rapaz só tinha o telefone da secretária e ela deixou o telefone na clínica. Aí quando ele conseguiu falar com a profissional, foi no domingo de manhã, ela Nossa, pelo aí, Instagram aí já estava instalada a necrose já. Não já. tem como, né? Eu lembro que você me relatou isso, né? Bom, Léo, continuando então. Você falou um pouquinho das suas entradas, falou um pouquinho de têmporas, zigomática, olheiras. Vamos descer? Mandíbula, né? Você fez nariz, né? Ela fez também, né? Lábios. Nariz você fez? Não, Os né? lábios, não, nariz não. Nariz não. Nariz Lábios, eu não. vi lábios. O nariz dela já era todo Costa bonitinho, já. periforme, Fossa. Tá. Lábios. tá? Fala um pouquinho de lábios. O lábios da Kyla a gente fez também pouquinho. Acho que, se eu não me engano, foi 0,6 só para dar um glow, né? Uma hidratada. Ela tem a boca já bem bonita, um lábio bem desenhado. E fiz também com cânula superficial, né? E eu entrei superior, eu fiz 2 circuitozinhos pelo ápice aqui do arco do cupido. E inferior, ou eu faço um central e eu vou para lateralização, né? Ou eu faço dois também. Da comissura, certo. Isso, tá? Detalhe de lábio. Tem profissional que ainda continua arriscando, fazendo bolos profundos, né? Tem muito ainda. Né? Tem muito ainda. Inclusive, depois sai um estudo, até do Cotofan 2023, né? Que ele fala de diversos compartimentos que existem, né, no lábio e onde tem muita perda de gordura é profundo. E aí existem aí profissionais, inclusive foi até um conversou comigo no Instagram, se não me engano, ele também é aluno. Ele falou, professora, mais profundo o resultado seria melhor? O resultado seria melhor, sim, se você vai profundo. Porém, é risco. Então, E não compensa. superficial é mais seguro, mas a gente tem um lado negativo, que às vezes pode ter umas bolinhas, às vezes acontece Sim, superficial, sim, tá? Então, às vezes a sim. gente tem que reverter essa questãozinha aí de drenar, né? De ordenar as bolinhas que ficam. Mas o plano seguro é o superficial em lado. Não tem jeito, né, Léo? Não tem jeito. Isso mesmo. Importante lembrar detalhes em lábio, Léo. As entradas. Se a gente sai do branco, né? O branco, a linha branca ou vermelha, ou seja, mais posterior, aí a gente entra errado, né? Muito bem lembrado, inclusive. E não pode sair do vermelhão, tá, gente? Não pode sair do vermelhão. Isso, vermelhão. Não pode avançar pro molhado, senão vai dar ruim. Cuidado. Léo, tá dando eco no seu áudio? Para mim, não. Para mim, tá ok. Ó, tem pergunta aqui, mais dela. Londres.
Ó, logo, logo leva o foco na face para fora primeiro aqui, né? Vamos resolver o problema aqui no Brasil. Mas logo, logo estamos para fora aí também, se Deus quiser. Logo, logo, Léo, juntas lá. Ela diz Peguei aqui, meu paciente. ela fez fossa periforme, né? Pegou inervação. Uhum. Ó, vamos lá, Léo. O nome é Eva, né, Eva, minha linda? É o seguinte. A gente tem o forame, é importante lembrar, né, Léo? Você fez malar nela ou precisou? Fiz. Fez. Então, fala um pouquinho desse forame, Léo. Então, aí eu vou complementar com essa Na dúvida. Kyla a gente trabalhou 2 planos, né? Para ficar uma coisa mais natural e não pesar, porque quando você trabalha muito superficial, de repente você coloca uma quantidade que pode ficar mais pesado no passo. Então tem que tomar cuidado, tá? Então a gente trabalhou profundo, um pouquinho, tiquinho e superficial, tá? E cânula, tudo cânula, Ana. Isso, show. Cânula, Até tanto profundo também. tudo, tá? Tá, Faço um independente. percursozinho ali na região do CK3, tá? Isso. E 90 Fugindo graus do e depois. forame, né, Léo? Lembra do forame? Isso. Pra gente achar o Porque o forame, forame, palpa. gente, ele tá nessa regiãozinha aqui e ele tá bem profundo, então tem que tomar cuidado. Isso. Para saber onde está o forame, linha vertical, pupila, margem orbital inferior, a gente desce, vai palpando. Tem as metragens em média, 1 centímetro, vai palpando. Pronto, é aqui. Pode ser que alguns pacientes estão mais medial, então a gente vai pegar essa linha vertical da pupila e vai palpar, tá? E ele vai relatar, senti uma gasturinha, né? Uma dorzinha. Tá em cima porque é inervação sensitiva. E aí, Léo, de acordo com a pergunta aqui da Eva, que ela sentiu lá dores na região, com certeza superiores, né? Dores nos dentes. Por quê? Inervação do ínfra. Ele finaliza também, não só na pele, mas ele vai dar ramos também gengivais, né? Então, provavelmente pegou ramos que vem para a lateral da asa, de dorso, então ele sai daqui e vem para toda essa região. Então, se você vai preencher fossa, pode acontecer, né? A própria região de superficialmente, de malar também, aprofunda um pouquinho, pode pegar inervação. A fossa a gente desce, né? Então a gente pode transpassar alguns nervinhos passando, mas rapidinho volta, tá? 3 semanas, 1 mês volta ao normal aí, tá? Inervação sensitiva, Eva, você pegou alguns raminhos, tá bom? Pode acontecer. Então, por isso que é importante sempre lembrar, dominar a anatomia para a gente orientar. Olha, vou preencher aqui, mas pode ser que não aconteça, mas pode ser também que aconteça. Vai depender da sua anatomia e distribuição da inervação, né? Agora, nimalar, quando acontece, a gente aprofunda. É porque aprofundou na tela subcutânea, Léo. Aí foi lá pertinho do forame da casinha dele. Achou que estava superficial. Isso mesmo, e acontece muito, né? Achou que estava superficial e aprofundou. Agora, na fossa, tem que ir profundo, pode ser que transpasse, sim, alguns que estão passando por ali, né? Léo, dando continuidade. Deixa eu ver aqui. Sim, usamos. Ela retirou. Ela retirou. Ela ficou com medo. Talvez nem precisava, tá? Mas tudo bem, se retirou para garantir. Porque a inervação provavelmente transpassou. Você usou agulha ou cânula. Pode acontecer, né, Léo? Mesmo com agulha ou cânula, a gente lesar várias inervações. Com agulha, mesmo porque quando a gente vai com a cânula, a gente precisa fazer um pouquinho mais de pressão do que quando você está com a agulha, porque ela não sai cortando específico. Você tem que fazer o pertuito e você entrar, né? Então, quando você vai atuar nessa região com cânula e você coloca um pouquinho mais de resistência, normal, pega lá, não tem como. A cânula também rompe vaso, gente. Isso, né? isso. E ela usou agulha, né? Então a chance lá, ela usou agulha. Então a chance de ter lesado pequenos raminhos nervosos, sensitivos, foi grande. Foi isso. Provavelmente não foi nem seu preenchedor, viu, Eva? Mas já que você tirou, mas você poderia esperar um pouquinho, acomodação. Eu abaixei, gente, um pouquinho aqui o volume para ver se era o meu volume que tá dando eco, mas pelo jeito continua, né? Para mim não tá. Para minha voz tá firme, tá? Para mim não está. Pode ser sim. Estranho, né? Porque todo mundo aqui tá falando que tá dando um pouquinho de eco. Você tá usando algum microfone? Não, não. Pois é. Era para não estar dando, não. O pessoal abaixa aí também. Simbora então, Léo.
Mandíbula, fala um pouquinho de mandíbula pra gente agora, então. Acabou que deu tempo, né? Nós estamos aqui no tempo. Então, a Carla, ela é uma mulher bem delicada, né? Então, a gente não queria, porque assim, quando a gente vai trabalhar a face de uma pessoa, você tem que entender um pouquinho a personalidade da tua cliente ou cliente, né? Então, você vê a estatura física, a altura, peso, você vê a estrutura óssea, e a partir daí, você traça o tratamento de acordo com o contexto geral. Então, o que a gente conversou? Porque eu sempre resolvo tudo com o paciente. A gente senta, o que você espera, né? Se tem algum aparelho técnico, tem outro celular aqui da clínica, será que é? Não, tá tendo algum retorno para você? Você está fazendo... Está transmitindo para algum Não, outro? para mim não. Só que tem outro celular aqui. Eu posso tirar para ver se é, né? Melhorou? Se você estivesse captando. Então, a gente não quis deixar o ângulo muito marcado, né? E a gente não quis aumentar essa parte. Então, eu trabalhei apenas o ângulo mesmo, também com o cano, tá? Geralmente eu faço uma entrada, posso entrar por aqui, ou eu posso entrar por aqui, sempre trabalhando no quadrante, né? O quadrantezinho da mandíbula ali. Tá dando eco? Que fui convidada no caso? Como assim, Carla? Não, ela falou que estava dando eco, que aconteceu uma vez uma live. Ela saiu e entrou novamente. Tira o celular de perto, já tirou, desliga ele. Acho que não sei isso não, bora seguir. Tirou o gente, celular? Mas dá de entender? Vocês estão conseguindo me ouvir, entender? Isso é importante. Porque se tá dando, a gente continua. Isso. Então, simbora. Então, Ana, na Carla eu entrei, né? Eu entrei com na regiãozinha, né? Anterior à artéria facial, né? Que começa por aqui. Eu entrei anteriorzinho e eu fiz ali o ângulo dela bem sutil. Então, você entrou pelo ângulo, né? Eu entrei, eu posso entrar mais pelo posterior. ângulo. E posso entrar aqui mais ou menos na altura do bulldog. Tá? Como limite. Mas assim, isso vai muito do dia, assim. Tem dias que eu falo assim, eu acho que eu vou entrar por aqui e vou ficar por aqui mesmo. Se for periostal, ótimo. Como nela a gente era pouquinho produto e eu queria, digamos assim, maximizar o material, então eu usei mais subcutâneo, mas não foi profundo e não foi tão super onde você consegue ver a espessura, o gel. Do produto, do produto, tá? Nessa regiãozinha dela. Então, eu fiz a mandíbula, pulei a regiãozinha do jaw, vim pro mento. Daqui do mento, eu geralmente faço um pertuito aqui para fazer uma sustentaçãozinha, né? Cantinho de boca. Léo, segura, também segura. Mandíbula, só para eu recapitular aqui. Então, ou às vezes você faz pelo ângulo, beleza. Nela você colocou quantos ml? Você lembra? 1 ml de cada lado. Show, tá. E você foi fazendo aos poucos? Não, a mandíbula foi feita. A única coisa que a gente trabalhou em correção seriada foi a têmpora. Têmpora, tá. Então você colocou na região de ramo, corpo e ângulo também, né? Que você disse. As entradas em próprio ângulo, você consegue trabalhar nessas 3 regiões com tranquilidade e com segurança, inclusive. Quando a gente vem para jawzinha aqui, gordurinha bucal aqui, mandibular, o que vai acontecer? Aí você toca. Tem uma seta, você pede para morder, na borda, inclusive a minha, o mais tradicional dela é ficar anteriormente ao maceta. Você acha aqui. Cadê? Ela tá profundo. Profundo aqui é o quê? O platismo ainda tampa ela, a facial. Então, pro profissional errar, ele tem que não entender, errar a mão, fazer 90 na entrada de cânula aqui, continuar e depois direcionar para o céu. Então, tem que errar bem, muito, errar feio, né? Mas é importante lembrar. Então, toca, sentiu, pronto, tem a facial aqui. Eu posso fazer o pertuito aqui? Pode.
Mas quando a gente entende, a gente não vai causar intercorrência. Inclusive, foi até ontem fizeram uma pergunta sobre isso. Ana, eu sei que existe, a gente até fez sobre o full face, eu abri uma caixinha e pedi para eles. Aí teve uma pergunta muito interessante, foi a única que eu respondi, inclusive. Perguntando assim, Ana, se eu estiver trabalhando na região de face, mas eu sei que tem um vaso nas proximidades, né? Eu tenho essa tensão, igual se a gente vier para cá, eu sei que tem a facial lá, embaixo do platisma. Eu posso trabalhar mais recalculando? Sim, você pode trabalhar. Por exemplo, então aqui, a gente sabe que a gente não pode aprofundar de jeito, porque esse também não é o nosso objetivo, aprofundar. A facial está lá embaixo, né? Então, a gente pode também vir fazer o pertuito anterior masseter, pode ser que ela esteja aqui, ou pode ser que ela esteja realmente na gordurinha, inclusive. A gente vai palpar, a gente consegue sentir, inclusive. É uma maneira também, Léo, da gente fugir dela, né? Ou vir em ângulo. O ângulo é ótimo. O ângulo você não encontra vaso importante nenhum em ângulo. E o mais importante é sempre assim, além de você saber o plano correto, né? Você sempre tem que ter na tua mente assim, aqui eu não posso ir profundo, aqui eu não posso ir superficial, aqui eu não posso ir muito superficial, aqui eu já não posso ir muito profundo. Então, a gente sempre, durante o tratamento global da face, você precisa a sua mente, eu até falo que existem pessoas que falam assim, antes, eu fui muito cansada depois de fazer full face, porque a mente, ela tá muito atenta. Então, assim, Com você certeza. precisa estar totalmente ali, eu até falo para algumas pessoas assim, quando a gente vai fazer um tratamento assim mais global, procura não trazer ninguém junto. Nem filho, nem marido, Ficar nem em cima, colega. Por quê? Porque começa a conversar. Ficam conversando, e a paciente também fica conversando durante o tratamento, quer conversar, e acaba que você não consegue ficar no seu raciocínio. E eu sou uma pessoa que eu preciso de muita tranquilidade, eu gosto de ficar na minha caixinha ali na hora, e eu fico unindo ali, vendo, prestando atenção na quantidade de gel que eu estou colocando, os planos, tudo certinho, para me poder entregar o melhor, né? E você sabe, Léo, que existem muitas intercorrências de grandes profissionais porque se torna automático. É isso mesmo. Sim. Então, liga automático e vai. Então, nem lembra, nem percebe direito. É igual quando vai fazer live, me dá até agonia. O profissional fazendo live, eu não consigo fazer preenchimento gravando assim, eu não me sinto muita vontade. É como se estivesse tirando minha atenção. Sabe? E já faço, alguma pessoa pode gravar, né? Igual a Kayla mesmo, ela se gravou, eu preenchi na têmpora dela, eu até mandei para você. Foi ela mesmo que fez aquilo, foi né? Ela se gravou, mas foi uma coisa pequenininha, uma gravação curta, porque eu não me sinto à vontade, por exemplo, abrir a câmera numa live e ficar injetando numa live, entendeu? É a questão da atenção, né? De não deixar se tornar automático, né? Ô, Léo, aqui, a Lilian falou assim, poderia mostrar, fala com ela para ela vir no Hands, que lá você vai estar comigo e a gente sempre vai replicar as técnicas seguras, né? Lilian, vem pro Hands, coloca em maio para você receber vem aí, hashtag maio, vem conosco aí na nossa formação. Só 3 vagas, viu, Léo? Só 3 vagas. E lá na formação, gente, 2 dias intensos, vocês só ouvindo isso, ó. É só ouvindo isso bom, né? E praticando, né? A gente queria até mais, né? Praticando. É isso mesmo. Eva falou muito boa explicação. Eu mesma, Keila tá aqui falando, gravou. Ótimo. Eu vou. Vem sim, coloca em maio. Coloca maio para você receber tudo no seu direct. Para a gente fechar então aqui, Léo, antes que derrube a gente falou de mandíbula. Você falar do mento. Fala um pouquinho do mento. O mento, existem 2 técnicas que eu uso bastante, né? A técnica sanduíche, que a gente vai lá, periostal, e depois você vem também subcutâneo. Eu acho que fica até melhor, porque quando você coloca muito só no subcutâneo, e às vezes há necessidade de você colocar 1 ml e meio, 2, você fica com... O paciente relata o pós, muita dor, ele sente como se estivesse muito quente, ele sente incômodo. E também a musculatura, quando você não aborda a toxina antes desse preenchimento,
esse músculo mental, ele é muito forte, então ele tende a jogar o ácido aqui para baixo. Desloca o produto. Ele desloca, tá, gente? Então, hoje, essas técnicas tridimensionais, elas vêm para nos ajudar nessas questões, para evitar migração, quando você precisa trabalhar com um pouquinho mais de preenchedor naquele... Porque, gente, 1 ml, para quem não tem mento, muda pouquíssima coisa. Então, mais de 2 ml eu também não faço numa primeira sessão. Então, sempre eu vou construindo. E quando a gente fala de menta, a gente só não está falando daqui, a gente está falando de pré-jol. A gente está falando um pouquinho de marionete, né? Com certeza, a gente está falando dessa regiãozinha. Então, quando você fala assim, 2 ml, o pessoal fala, nossa, é muito, mas você não está só no mento. Não. Você está trabalhando todo o sítio vizinho desse mento, para você entregar um resultado, né, mais elegante e contínuo para a sua paciente. Agora me fala onde foi o pertuito, Léo? Então, do mento, lembra que eu falei para você que eu faço 2 pertuitos aqui? Tá? Sim. Desse pertuito aqui, eu geralmente faço uma técnica que eu chamo de oval N, né? Então, eu entro... Se eu vou no subcutâneo, eu entro daqui para cá e daqui para cá. Show. Tá? E desse pertuito, eu já consigo fazer aqui, ó, sustentação de cantinho de boca, um pouquinho de um lequezinho aqui, ó, tá? Na marionete, tá? Show. Se aquela pessoa que tem muito profunda essa regiãozinha, aí eu faço a marcação e também faço o pertuito um pouco mais em cima, para poder vir daqui para cá e daqui para lá. Tá? Show. Aí eu vou contextualizar. Toda essa técnica que você disse, é importante lembrar de 2 estruturinhas importantes que estão passando aí, para a gente contextualizar aqui. Aonde marca uma consulta com vocês. Olha lá, Léo, ó. Lília, você é da onde, Lília? Chama a gente. Você atua na ROF? Você é físio, você pode. Vamos lá, Léo. Seguinte, importante lembrar. 2 coisas importantes aí que acontecem, né? Que eu tenho um raminho da facial chegando profundamente. Então, o Léo falou que está superficial. Beleza, isso é muito importante. Então, ela pode chegar um pouquinho lateral, a proeminência, ou na própria proeminência. Só que ela chega profunda e depois vai se superficializando, né? Então, quando a gente está aqui, o nosso é uma área assim, segura, a gente pode vir pré-gordurinha, trabalhar na pré-gordurinha, e a partir desse pertuito aqui, ou inferior ou superior, dá apoio para o mento e para a pré-gordurinha, né? Para a mandíbula. Depois... E de agulha é 90 mesmo. Direto, né? Na área segura, direto. É importante sempre lembrar de dar uma margenzinha de distância da margem. A questão de preencher submentoniana é uma área de risco, inclusive por causa desse vaso que está chegando E aqui. tem pessoas, Ana, que eu já vi na rede social com agulha lateralizando demais os pontos. Não, a gente além de lateralizar, ainda estava muito baixo, bem de linha. Aí tudo que eu vejo eu mando para Ana, pelo amor de Deus, tá vendo a aflição. Eu falei, Jesus, a gente põe a carinha de terror lá, né? Jesus amado. Mas, Léo, continuando. Então, é isso. Né? Superficialmente, lateralmente eu posso dar apoio ao aumento, ou eu posso vir centralmente profundo também, ou lateralmente, dando essa distância da margem mandibular, para não ficar o apoio, esse apoio para projetar demais, sem tomar muito cuidado, quando vem na margem, né? Porque tem esses vasos lateralmente ou mediano. Só que ele vem profundo aqui e depois sobe, beleza. Então, quando você está aqui, lateral, superficial, deu apoio tá. Daqui para cá, Léo, né? Aí sempre bom lembrar, a partir daquela mesma linha vertical, a gente acha... Para não transpassar daí. Isso. E outra coisa que acontece muito intercorrência aqui, é quando o pessoal eles vêm daqui e vão para a marionete, aprofunda aqui, né? Aprofunda na gordurinha, na lateral. E aí sangra muito, ou intercorrências vasculares. Então, bastante atenção. E o interessante é isso, porque você sabe que existe estrutura lá e você está numa área ainda segura, porque você domina, né, Léo? Então, isso faz toda a diferença. Show demais! Lília de Minas. Lília de Minas. A Léo é de Recife, né, Léo? Eu não sou daqui, mas eu moro aqui já há um tempão.
Aham, aham. Você estava em Brasília também um tempo, né? É, porque minha família toda tá lá, Eu né? Mas eu nasci lembro. no Mato Grosso do Sul, ali, Campo Ah, é. Grande. A Léo tá em todo lugar um pouquinho. Tá em todo lugar. Já morei no Amazonas, em Rondônia, É. Cuiabá. Aham, aham. Tá faltando Minas. Aham. Bom, gente, é isso, Léo. Parabéns. Eu sou orgulhosa de você, das minhas, né, Anatoló, das minhas 5. Falta trazer a Andréia com a gente, falta trazer também a Laura. As duas, você já veio, a Lu veio, a Simone veio, né? A Simone vai estar com a gente. E a Léo, que é a nossa nata, né? Desde o início, a Léo tá com a gente, desde o nosso primeiro Hands, a Léo tá com a gente. Olha aí, ela tá dizendo, o conhecimento liberta. Demais. Exatamente. Doutora Bel, não espera não, BH não, vem pra gente, para São Paulo, vem pra gente, vem pro nosso hands-on em São Paulo, dia 23, 24, coloca aí, maio, né, Vem Léo? Não conhecer espera a gente não. pessoalmente, né, Ana? Aham. Vem fazer trocas, network, a gente, ó, Léo, importante também para quem vai. A gente toma o café juntinho, o almoço juntinho, né, Léo? A gente não E no sai último dali. dia a gente ainda sai para comer juntas à noite. É. Com certeza, com certeza. Léo, valeu pela participação, Eu tá? que agradeço, foi um Continue prazer. brilhando, minha Nata Love. Eu tenho orgulho de falar de vocês quando eu vejo os resultados lindos e mais ainda sem intercorrência, mandando a intercorrência lá para longe, o medo para longe. A questão de ser autônomo, isso é muito importante. Não só replicar as técnicas, mas entender por quê. É isso mesmo, doutora Márcia. Agora em maio, dia 23, 24 de maio em São Paulo. Coloca aí, inclusive, maio que você vai receber tudo na sua DM. Show? Léo, beijo, valeu, sucesso, arrasou, minha linda. Até Gente, dia 23. quero me colocar também à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, trocar Chama. figurinha, é só chamar no Deixa direct. seu Instagram aí, Léo. Deixa seu Instagram. Eu acho que se clicar aqui em cima, elas vão ver, Ana. Vê, né? Então, beleza, Vê. show. Viu? Show. É doutora Leonice Neves. Aham. Mercedes, adoro seus cursos. Beijo, gente. Valeu pela participação. Léo, fui. Vamos Fui, descansar gente. agora. Beijão. Fiquem com Fui. Deus. Com Deus. Tchau, tchau, gente.